Social. Bem, eu me chamo Vinícius, sou membro do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso. O meu tutor é o professor doutor Fabrício Parra, e eu estou aqui para estar junto com vocês durante esta oficina. Estamos fazendo essa oficina aqui de forma online, né, porque por conta de todos os problemas da pandemia, o evento Ecopet, que antes seria presencial, passou para a modalidade online, mas estamos aqui. E, pessoal, houve uma redução no tempo da oficina de 3 horas para 1 hora e meia, então será meio apertado eu passar tudo aqui de Arduino para vocês nesse tempo, mas eu vou tentar passar o básico para que vocês compreendam esta plataforma, ao menos o básico. Esse é o objetivo dessa oficina, né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar uma descrição da oficina, né, que é uma oficina de Arduino. Será ofertada pelo PET de Engenharia Elétrica da UFMT. A carga horária é 1 hora e 30 minutos. E o requisito básico para a participação da mesma é o cadastro nesse site Tinkercad. É importante que todos tenham esse cadastro para que consigam desenvolver o nosso projeto ali, que é o intuito da oficina. Um dispositivo que ajuda no distanciamento social. Bem, primeiramente eu coloquei como objetivo da oficina, né? Qual seria o objetivo? Seria ensinar aos alunos os princípios básicos da plataforma Arduino, um embasamento teórico referente à utilização do Tinkercad, que é uma plataforma de simulação, você consegue simular diversas coisas, desde projetos para impressoras 3D até circuitos eletrônicos. E o interessante dessa plataforma... Oi? Vinícius, perdão, desculpa te incomodar, mas eu acho que a gente só está vendo uma tela da primeira página do PowerPoint. Você já está no modo apresentação? Eu tô. Então a gente não está vendo no modo apresentação, a gente está vendo E agora, estão vendo? não no modo apresentação. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo essa tela que está escrito Objetivo da Oficina? Sim, só isso. Sim, Agora acho que é só só falta focar em tela cheia, no colocar caso, agora no apertar modo. F5. Oi? Aperta F5. Mas aí volta pro primeiro. Eu vou passar aqui. Vocês viram eu Mas aí a passando? gente não está vendo. Não, para mim, pelo menos para mim, está parada a tela. Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo eu trocando de tela? Ou não? Então eu vou ter que apresentar aqui nessa forma mesmo. Quando você Deixa eu, botou para compartilhar a tela, você escolheu a janela ou você escolheu o seu desktop? deixa eu ver aqui. Deixa eu vir aqui numa apresentação. Agora foi. Estão vendo eu trocar de tela? Agora foi. Agora foi. Uhum. Tá. Desculpa aí te interromper, Vinícius. Pode continuar. Estão conseguindo ver aqui essa tela de objetivos? Sim. Estão? Ok. Então, voltando ao que eu estava dizendo, essa plataforma Tinkercad, ela é muito interessante porque a gente consegue simular diversos circuitos elétricos e eletrônicos. Ou seja, é um auxiliador essencial neste estudo para os alunos, por exemplo, que desejam ou têm interesse em aprender sobre circuitos elétricos ou eletrônicos. E o interessante dessa plataforma é que você consegue simular o Arduino nela. Ela é uma plataforma totalmente gratuita e você consegue simular os seus circuitos de Arduino sem precisar ter o Arduino fisicamente. Tanto é que aqui em casa, agora no momento, eu não estou com o Arduino fisicamente, então eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui agora ele fisicamente. Só pelo Tinkercad mesmo.
E aqui no slide eu coloquei algumas imagens. Mas isso não vai atrapalhar em nada. Bem, e o objetivo é a criação do dispositivo, como eu havia comentado. Aqui, passando para a ementa do curso, gostaria de salientar que será constituído de dois módulos. Um módulo será o módulo que eu apresentarei a parte teórica sobre Arduino para vocês, e a segunda parte onde vocês vão construir o dispositivo no Tinkercad. Nesta primeira parte, neste primeiro módulo, que é o módulo teórico, eu vou explicar para vocês sobre o Arduino, os conceitos gerais, uma pequena introduçãozinha sobre a linguagem de programação do Arduino, sobre alguns conceitos essenciais que a gente vai precisar nessa oficina, por exemplo, o conhecimento sobre entradas e saídas no Arduino, o hardware software buzzer, que é o dispositivo que a gente vai utilizar para emitir um alerta sonoro lá no nosso projeto, e o sensor, que é o sensor ultrassônico, que será o sensor, a peça-chave para o nosso projeto. Mas primeiramente, o que pode ser feito com o Arduino? Sei que talvez muitos ainda não sabem, mas o Arduino, ele é uma plataforma eletrônica que você consegue construir diversas coisas com ela, diversos projetos. E um adicional muito interessante é que não é difícil, não é uma coisa difícil para você conseguir montar um projeto com Arduino. Até uma pessoa que não tem conhecimentos da parte eletrônica, de computação, consegue desenvolver o seu próprio circuito de Arduino, porque ele tem diversas vantagens. Por exemplo, é barato o Arduino, são baratos os componentes, e devido à popularidade que o mesmo tomou após todos esses anos, que ele lançou lá no meados do ano 2000, 2005, 2008, acabou se formando uma comunidade muito grande. Então, na internet tem um arcabouço de informações muito grande sobre Arduino. Então, você consegue pesquisar diversas coisas para você atingir o seu objetivo. Por exemplo, nessa imagem aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, é porque esse aqui é uma imagem de um projeto de extensão que meu pet desenvolveu. Mas o que é esse projeto? Esse projeto se chama Questionário Eletrônico. Nesse projeto, é um projeto que a gente fez em parceria com uma escola do município de Várzea Grande. Eu estou aqui em Cuiabá. E esse projeto é um projeto que foi aplicado para crianças com deficiências, com autismo, para auxiliá-las no aprendizado. Temos aqui que o que é esse jogo? É um jogo que tem o objetivo de mostrar de forma lúdica para chamar a atenção das crianças, para que elas aprendam de forma mais satisfatória. Por exemplo, aqui nesse jogo, temos. Não sei se vocês se recordam, não sei se vocês já fizeram na escola de vocês, é que tinha um jogo, uma brincadeira, uma atividade, lá nas primeiras séries, lá no prézinho, primeiro ano, de ligar, relacionar duas colunas, por exemplo. Uma coluna tinha a foto de, por exemplo, um leão. Aí do outro lado você tinha que ligar isso com a palavra leão. Basicamente, esse jogo aqui, questionário eletrônico, ele tem esse objetivo. De forma eletrônica, é relacionado às colunas. Por exemplo, aqui temos a foto de um avião. Ou seja, a criança apertaria esse botão do avião, aí a educadora vai perguntar com que letra começa a palavra avião. Aí ela vai pensar, é com a letra A. Aí ela pega e vem aqui do outro lado e aperta no A. E esse projeto foi uma coisa muito satisfatória, porque a gente viu a felicidade das crianças no momento que elas estavam brincando com esse jogo. A gente podia ver a felicidade delas. Uma delas até se referiu a esse jogo como um videogame. Foi muito gratificante a experiência. Um outro projeto também é o painel digital.
também é um projeto de extensão que levamos para esta escola. E este jogo, ele utiliza 26 cartões, cada um com uma letra do alfabeto, cartões de comunicação por radiofrequência. E qual que é o objetivo desse jogo? O objetivo é a criança conhecer as letras. Por exemplo, aperta a letra A. Aí a criança tem que olhar os cartões e tem que procurar. Qual desses cartões tem uma letra igual a letra A? Ou seja, qual desses cartões tem a letra A? Aí ela vai, olha os cartões, aí ela vai pensar. Aí ela vai, aquele cartão lá tem a letra A. Aí ela vai pegar esse cartão, vai trazer aqui para este leitor, que aqui dentro internamente tem um leitor que vai relacionar a escolha de botão com o cartão correspondente, por exemplo. Aí tudo isso através da programação, né? A gente consegue fazer essa conexão entre esse apertar de botão com a informação contida nesse cartão. Continuando aqui, esse jogo também foi muito interessante ver as crianças brincando com ele. Foi uma experiência muito satisfatória. A gente conseguir levar alguma coisa do nosso curso e ajudar alguém com essa coisa é uma experiência muito gratificante mesmo. Aqui são mais dois exemplos de projetos que podem ser feitos com Arduino. Esse primeiro aqui é um carrinho seguidor de linha. Por que que eu coloquei esse? É porque antes da pandemia, o meu pet estava com a ideia de desenvolver um campeonato de robótica. Aí, por conta da pandemia, esse projeto não pôde ser concluído no momento, ainda não pôde ser concluído, né? Mas esse aqui é só um exemplo de projeto do que pode ser feito com Arduino. Aqui você tem um carrinho utilizando, por exemplo, um resistor que depende de luz, você consegue fazer ele detectar que essa faixa aqui é diferente das outras partes aqui. Aí com isso ele vai seguindo essa linha. Vai seguindo uma linha. Aí isso pode ser feito em diversas competições, por exemplo, de menor tempo, qual carrinho vai conseguir completar esse trecho em menos tempo. E é assim que a gente estava pensando em desenvolver nosso campeonato de robótica, que infelizmente não pode ser feito no momento. E aqui é um sensor de temperatura. Eu coloquei esse projeto aqui para ilustrar, porque nos últimos dias anda fazendo muito calor. Por exemplo, aqui na minha cidade, que é Cuiabá, há 2 semanas atrás, chegou a marca de 44,6 graus Celsius. Então, eu coloquei aqui esse projeto para mostrar que você também consegue captar a temperatura do ambiente com Arduino. Isso é útil em diversos projetos, diversas aplicações. Bem, mas depois de mostrar esses projetos, o que é o Arduino? Bem, o Arduino é uma plataforma eletrônica, né, que foi criada por Massimo Banzi e David Quartz em 2005. E o objetivo dessa plataforma é permitir o desenvolvimento de sistemas interativos de baixo custo e acessível a todos, como eu havia comentado para vocês. Esse projeto ele foi criado pensando em artistas e amadores. Como eu havia comentado, qualquer um que, mesmo não tendo conhecimento prévio de eletrônica ou programação, ele pode desenvolver seu circuito em Arduino. Alguém tentou entrar na sala aí? Tá, deixa eu voltar aqui.
Bem, e com o Arduino também é possível enviar e receber informações de praticamente qualquer lugar, ou qualquer outro sistema eletrônico. Como assim? Existem dispositivos que conectamos ao Arduino, por exemplo, uma placa Wi-Fi. Você consegue conectar essa placa Wi-Fi no Arduino e você consegue conectar o Arduino na internet dessa forma. Então, você consegue fazer essa conexão entre a internet e o Arduino. Por exemplo, imagina que você quer, vamos supor, criar automatizar um jardim na sua casa. Aí o que você pode fazer? Você pode utilizar sensores de umidade, sensor de temperatura, e você pode colocar um módulo Wi-Fi no Arduino para que você receba essas informações diretamente no seu celular. Aí será necessária uma programação, será necessário o desenvolvimento de um aplicativo onde você vai receber essas informações, mas esse projeto é possível. Aí você pode também programá-lo para que, em determinado horário do dia, a planta ou as plantas sejam regadas. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui dessa forma, é possível construir, por exemplo, um sistema de captação de dados e sensores, que é um exemplo que eu citei, como temperatura, iluminação, processar e enviar esses dados para um sistema remoto, por exemplo. É que outra característica importante é que todo material é... O que é open source? É um material que é livre para utilização na internet, não é um material que possui os direitos reservados. Então, esse material pode ser utilizado por qualquer pessoa de forma gratuita, sem precisar pagar para alguma empresa, pela empresa Arduino, algum honorário por ter utilizado para alguma aplicação. Bem, mas como funciona o Arduino? Pelo Arduino é possível programar e processar entradas e saídas, ou seja, é possível interagir o ambiente através do hardware e do software. Mas o que seria esse hardware e esse software? O hardware é a parte física, ou seja, como assim a parte física? Tudo que podemos, por exemplo, vou pegar aqui meu celular. Aqui, eu estou postando no meu celular. O que isso quer dizer? Esse aqui é o hardware. É o hardware, a parte física, a parte que eu posso tocar. Já o software é a parte lógica, é a parte interna do computador. Como assim a parte interna? Por exemplo, o Microsoft Teams que estamos utilizando para assistir esse curso, que estamos utilizando para desenvolver esse curso. Isso é um exemplo de software, ou seja, o que é interno ao computador ou ao sistema eletrônico é o que chamamos de software, a parte lógica, que chamamos. Mas, como eu havia comentado, o Arduino ele trabalha numa espécie de leitura e saída de dados, informações. Por exemplo, quando você conecta um sensor de temperatura, por exemplo, no Arduino, a gente tem que aquele sensor ele vai fazer uma leitura de uma coisa do ambiente. Ou seja, ele está pegando uma informação do ambiente e está trazendo aquela informação do ambiente para dentro dele. Ou seja, ele é uma entrada. Ele está captando a informação temperatura do ambiente, está enviando internamente. Mas aí, por exemplo, o que seria uma escrita? Uma escrita é quando você pega esse Arduino, ao invés de você trazer uma coisa de fora do ambiente para dentro, é uma coisa de dentro para fora. Ou seja, um exemplo que eu posso dizer aqui agora é: todos sabem que automação é um ramo que está crescendo bastante nos últimos anos. Ou seja, eu vou utilizar o exemplo de automação. Você pode utilizar o Arduino para controlar, por exemplo, uma lâmpada da sua casa, utilizando um módulo relé. O que é um relé?
Ela é uma espécie de chavezinha. Aí, como que isso pode ser feito? Pelo seu próprio celular. Você pode desenvolver um aplicativo, aí você pode mandar uma informação, por exemplo, você programa lá e coloca, quero ligar a luz, ligar. Aí, isso seria uma saída de informação. Tá levando de dentro do Arduino para fora, ou seja, está comunicando. Temos aqui agora os exemplos de Arduino. Temos aqui, por exemplo, o Arduino Uno. O Arduino Uno, ele tem esse nome Uno porque ele foi o primeiro Arduino que foi desenvolvido. E o Arduino, existem diversos tipos, tudo dependendo da aplicação que você deseja realizar. Por exemplo, se você quiser fazer um projeto mais simples, que necessita de um espaço menor, você utiliza o Arduino Nano. Que você pode ver aqui que ele é menorzinho, ele ocupa um espaço menor. Porém, se você precisa fazer um projeto mais robusto, que vai necessitar de mais ferramentas, mais funções, você já tem que partir para o Arduino Mega, que é um Arduino que possui mais entradas, mais formas de captar informação. Aqui que eu havia comentado sobre o hardware. O hardware é a parte física, ou seja, o que a gente pode tocar com a mão, e é palpável. Por exemplo, aqui o que eu havia comentado do que eu estou pegando no meu celular, esse aqui é o hardware dele. Já o software é o programa que comanda o funcionamento de um computador ou circuito eletrônico, a parte lógica, como eu havia comentado. Pessoal, uma coisa aqui do Arduino que eu queria comentar para vocês é sobre a interface de desenvolvimento do Arduino. O que é essa interface? É a interface onde a gente utiliza aqui, ó, vou clicar aqui de novo. A gente utiliza essa interface para realizar a programação do Arduino. Para você obter essa interface aqui, interface de desenvolvimento do Arduino, você pode vir aqui na loja do Windows e procurar Arduino IDE, ou IDE Arduino. Você também pode procurar no site do Arduino, arduino.cc. Porque isso daqui é a interface que a gente utiliza para programar, ou seja, para escrever a parte lógica, a parte do software do Arduino. Passando aqui, acho que vocês tiveram acesso a esse material aqui, ó. Antes de continuar, vocês tiveram acesso a esse material, que é a apostila que meu pet aqui, a gente desenvolveu. A apostila de Arduino para auxiliar na administração do curso de Arduino. Aí é um material interessante para quem quiser aprender mais sobre. Baixar esse material e praticar. Aqui eu falo também sobre a plataforma Tinkercad. Continuando aqui, isso daqui é uma imagem do Arduino com estes LEDs. Mas o que seria LED? Talvez alguém que está aí não sabe o que é LED, né? Vou mostrar aqui. O que é o LED? O LED vem do inglês Light Emitting Diode, ou em português, diodo emissor de luz. Bem, como o próprio nome já diz, os LEDs são diodos. Ou seja, o que é um diodo? Um diodo é um componente eletrônico que permite o fluxo unidirecional de corrente. Ou seja, ele só flui corrente em um único sentido, somente se ele estiver polarizado corretamente. Bem, e consequentemente,
Quando há fluxo através desse diodo emissor de luz, ele emite luz ao ambiente. Porém, uma característica que deve ser levada em consideração quando estamos trabalhando com LEDs é a quantidade de corrente que vai passar por ele. Por quê? Porque dependendo da quantidade de corrente elétrica que estiver passando por ele pode acabar queimando. Então, para evitar que o LED queime, a gente conecta um resistor em série com o LED. Mas qual é o propósito disso? Bem, o que é um resistor? Um resistor é um termo assim mais interessante, é como se fosse um atrapalhador de corrente elétrica. Como assim? A corrente está vindo. Ó, tô indo. Chega no resistor. O resistor, ele vai dificultar esse fluxo de corrente elétrica. Então, consequentemente, vai reduzir a corrente. Então, a gente utiliza o resistor como forma de controlar esta corrente elétrica para que o LED não queime. Temos aqui um exemplo que eu fiz no software Every Circuit. Temos aqui uma fonte de 9 volts. Volt é a unidade de tensão elétrica. Seria uma espécie de força que ajuda os elétrons a se movimentarem através de um condutor. É uma definição mais abrangente de tensão elétrica. E aqui eu conectei uma fonte de 9 volts a um resistor de 300 ohms. Ohms é a unidade de resistência elétrica. Quando esse fluxo acontece, o fluxo aqui de corrente, ele vem. Vemos aqui que com esse resistor, ele apresentou uma corrente de 23,3 miliamperes. Uma corrente um pouco alta, porém, ela foi capaz de acender o LED de forma satisfatória. Já quando a gente tenta ligar a fonte de tensão diretamente no LED, sem que haja esse resistor limitador de corrente, olha o que acontece. Essa aqui é a representação de que o LED queimou. O LED queimou. Ou seja, temos aqui uma corrente altíssima de 141 amperes. Essa corrente é extremamente alta. Por quê? Uma corrente de 30 miliamperes, 0,03 ampere, já é o suficiente para causar danos à saúde da pessoa. Imagina uma corrente de 141 amperes. A pessoa já... Então é extremamente perigoso. Porque, olha aqui, ó, se não tiver resistor para limitar a corrente, o diodo, o LED, vai queimar. Então, essa aqui é a explicação para a gente voltar aqui no slide. Aqui, percebemos aqui atrás, aqui temos resistores ligados com estes LEDs, que, como eu havia explicado, são os resistores limitadores de corrente, para que os LEDs não queimem. Aqui temos também diversos fios. Esses fios eles estão realizando a conexão, eles são chamados de jumpers. Eles estão realizando a conexão entre os LEDs e a placa Arduino. Ou seja, está realizando a conexão entre esta protoboard. Protoboard é uma placa de ensaio onde você pode simular alguns circuitos sem que seja necessário uma PCI, uma placa de circuito impresso. Placa de circuito impresso é quando você quer eternizar o seu circuito, aí você consegue trilhar todo certinho assim e conectar os componentes lá. Mas aqui é para você testar o seu circuito. A protoboard é só para testar. A PCI é para você fazer um circuito que você quer que dure. Mas essa aqui,
a protoboard somente para teste. Então, você consegue realizar a conexão entre estes LEDs e a placa Arduino. É interessante salientar que, como tudo isso ocorre? Por que que a gente está conectando aqui? Por que que isso está acontecendo? Por que que a gente conectou aqui esses LEDs aqui, eles acenderam? Por que eles estão acendendo? O que que é isso? Bem, tudo que explica isso é a interconexão entre o hardware e o software. Ou seja, lá internamente no Arduino, a partir dessa interface de desenvolvimento, aqui, foi possível realizar essa conexão entre os LEDs e o Arduino. E foi possível também fazer com que o Arduino faça com que os LEDs acendessem. Foi tudo a partir daqui. Continuando aqui, o tempo está passando, né? Aqui, ó, eu havia colocado aqui, mostrando a ideia do Arduino, a interface de desenvolvimento. O que que a gente tem aqui? A gente tem aqui em cima o menu principal, onde a gente tem algumas opções. Eu vou abrir aqui para vocês, mas eu vou explicar aqui primeiro. Aqui você tem o botão de copiar ou verificar se o código está com algum erro. Aqui você tem o botão de gravar o programa na placa Arduino quando ela estiver conectada ao computador. E aqui você tem o botão de abrir uma nova janela para começar um novo projeto. Você tem aqui também um botão de abrir algum projeto que você tem salvo no computador. E aqui do lado você tem o botão salvar. Aqui você tem o monitor serial. Mas o que seria esse monitor serial? Esse monitor serial, ele seria um monitorzinho onde ele vai imprimir as informações. Por exemplo, é um impressor de informações mesmo. Por exemplo, se você conectar, voltando novamente ao exemplo do sensor de temperatura, se você utilizar um comando chamado serial begin, quando você estiver programando, ele vai imprimir essa temperatura no monitor serial. Então, o monitor serial seria uma espécie de janela virtual que você vai conseguir observar as informações que o Arduino está recebendo do ambiente, por exemplo. Aí, esse monitor serial serve para isso. Bem, mas passando aqui para a interface, temos aqui a interface de desenvolvimento do programa. Eu vou abrir um código aqui, mas antes de abrir o código, eu vou passar essa parte aqui da estrutura do Arduino. Isso aqui é um Arduino visto de cima, um Arduino Uno. Bem, aqui você tem o conector que você vai utilizar para conectar seu Arduino no computador. É a partir dessa conexão do Arduino no computador que você vai conseguir enviar o código que você programou dentro do computador, você vai conseguir enviar para o Arduino. Aqui você tem uma fonte de alimentação. Por exemplo, você quer fazer um projeto que vai, por exemplo, ficar em um local. Ele não vai estar sempre conectado no computador para que haja essa alimentação entre o Arduino e o computador, que o computador alimenta o Arduino. Então, você pode conectar, por exemplo, um carregador específico, que você tem que observar alguns detalhes nele, e esse carregador vai conseguir funcionar como fonte. Aí ele vai conseguir alimentar o Arduino, sem que o Arduino seja necessário estar conectado no computador. Também, a partir daqui você consegue conectar baterias e outras coisas do tipo para alimentar o Arduino. Aqui, em cima, a gente tem as entradas e saídas digitais. Como assim? Como assim digital? Aqui embaixo a gente tem entrada, saída analógica. Entrada analógica. O
que seria isso? Bem, pessoal, eu vou vir aqui para frente um pouco para explicar. O que seria um sinal digital? O sinal digital é um sinal que ele só pode ser expresso em um nível alto ou um nível baixo. Como assim? Ele só tem dois tipos de estado, ou ligado ou desligado. Basicamente, isso é um sinal digital. Ele só possui dois estados, ou está ligado ou está desligado. Já um sinal analógico, ele é capaz de receber infinitos tipos de resultado. Por exemplo, tem aqui entre 0 e 2. Esse aqui é uma representação de sinal analógico. Entre 0 e 2. Aqui. Tem infinitos valores aqui. Aí, por exemplo, tem aqui 0,1, 0,11, 0,111. Aí você percebe que entre esse 0 e entre esse 2, existem infinitos números, ou seja, ele não é constante, tendo apenas dois tipos de valores, ou ligado ou desligado, ou alto ou baixo, que na linguagem do Arduino a gente utiliza o high, que é em inglês alto, ou low, que é em inglês e significa baixo. Aqui, eu escrevi a porta analógica é capaz de receber e fornecer tensões distintas, de alto ou baixo, que recebe 10 bits, de 0 até 1023. E também tem um outro tipo de sinal, que é o chamado sinal PWM, que é utilizado para controlar a potência de determinado dispositivo. Ele está localizado junto às portas digitais e possui o símbolo de tio. Com essas portas PWM, podemos controlar o que é chamado de duty cycle, que é uma porcentagem de potência total, que poderia ser entregue ao dispositivo. Bem, um jeito de chamar esse sinal PWM será como se fosse uma soma, ou seja, a gente faz um acoplamento de comportamentos do sinal analógico dentro do sinal digital. Voltando aqui atrás. Temos aqui as entradas e saídas digitais. Esses pinos aqui, ó, eles são responsáveis pelos comandos de escrita e leitura, que eu já comentei anteriormente. E, como eu havia comentado anteriormente, ele funciona com ou ligado, ou 5 volts, que é a tensão de entrada no Arduino, ou 0 volts, que é desligado. E eu havia comentado também sobre o PWM, que são esses aqui que tem uma marquinha de tio na frente da porta. Essas são as portas PWM. Eita, já está passando um pouco do tempo. Mas como isso tudo é possível? Como a gente consegue fazer essa comunicação? Como que tudo isso acontece? Acontece porque a gente tem aqui um microcontrolador, que é feito pela empresa Atmega, chamado Atmel. Ele que vai processar todas essas informações para que a gente consiga fazer essa conexão, para que tudo isso aconteça. Este código, por exemplo, ele fica salvo aqui. É a partir daqui que tudo isso acontece. Todas as instruções que são interpretadas, compiladas, entendidas, é tudo dentro dessa CPU, que é a central de processamento do Arduino. Bem, mas agora eu queria entrar na parte de sensores. Por quê? Eu já comentei bastante sobre sensores, mas o intuito dessa oficina é a gente realizar um projeto que utilizará sensor. E o que é o sensor? O sensor é um dispositivo capaz de detectar, captar ações ou estímulos externos e responder em consequência. Estes aparelhos podem transformar as grandezas físicas, temperatura, umidade, movimento, em grandezas elétricas.
E é a partir dessas grandezas elétricas que o sensor é muito utilizado, os sensores são muito utilizados junto com a plataforma Arduino, pois é dessa maneira que as portas de entrada do Arduino conseguem interpretar. Bem, eu comentei bastante sobre o sensor de temperatura. Aqui uma imagem que representa como ele é. Esse aqui é o sensor de temperatura chamado LM35, que ele capta a informação do ambiente, a informação de temperatura, processa, se ele conectado ao Arduino, o Arduino processa internamente essa informação e a gente consegue receber a temperatura do ambiente. E pode ser utilizado em diversas aplicações. Aqui a gente tem um sensor que a gente vai usar, inclusive esse sensor aqui que a gente vai usar no Tinkercad é o sensor ultrassônico. O que é esse sensor? Esse sensor ele funciona como uma espécie de sonar. Como assim? É como se fosse um morcego. O morcego ele capta uma informação do ambiente através de uma onda que ele envia e retorna com uma informação. Por exemplo, se está dentro de uma caverna, ele envia uma onda para ver se naquele lugar que ele está enviando aquela onda tem algum obstáculo. Então, é dessa forma que esse sensor ultrassônico funciona. E a gente vai utilizar este sensor para desenvolver o projeto desta oficina. Aqui eu havia comentado anteriormente, sensor de luminosidade, o LDR, o resistor que depende de luz, que eu havia comentado naquele projeto do carrinho, do robô, seguidor de linha. E aqui a gente tem sensor de temperatura e umidade, que é o sensor que a gente pode, por exemplo, utilizar naquele projeto que eu havia comentado, o projeto de automatizar uma plantação, por exemplo. Aqui, ó. Mas como funciona esse sensor ultrassônico? É enviado um sinal ultrassônico pelo trigger, gatilho, escrevi gatilho, pelo módulo, o mesmo detecta o retorno deste sinal, eco, que com base no tempo entre estes dois eventos gera um sinal que permite medir a distância até o objeto. Esse sensor tem a capacidade de medir até 4 metros. Aqui, como funciona? Ele envia o sinal, e esse sinal retorna para verificar se possui algum obstáculo. E o buzzer, também chamado de transdutor piezoelétrico. Mas como que funciona esse buzzer? Ele é um emissor de áudio, de som. Mas como que isso acontece? Por exemplo, ele funciona pelo princípio da piezoeletricidade, que acontece quando seus cristais internos são pressionados. Assim, ele gera uma diferença de potencial alta, porém momentânea. Por este motivo, ele é considerado o menor gerador de energia do mundo. Por outro lado, se passamos uma corrente pelos cristais, ele gera ondas mecânicas de mesma frequência, que pulsam. Aqui é uma imagem para ilustrar isso. A gente tem aqui que é feita uma pressão e ele gera energia elétrica. Porém, se a gente oferece uma diferença de potencial nele, uma tensão, ele vai emitir vibração ou som, que é o intuito. A gente vai passar uma energia por ele, uma tensão elétrica, e ele vai emitir som. Aqui é uma imagem que eu tinha colocado sobre aquela interface. Aqui, pessoal, nessa apostila, a gente tem tudo detalhadinho, como ocorre cada coisa. Por exemplo,
Se a gente quiser fazer um LED piscar, no Tinkercad, por exemplo, a gente conecta aqui. Uma coisa que eu havia esquecido de comentar com vocês é sobre os terminais do LED. A gente tem aqui do lado o anodo, que é o terminal positivo, e o catodo, que é o terminal negativo. Aqui, pessoal, a gente pode conectar um LED. Esse LED a gente vai conectar com um resistor limitador de corrente. Esse resistor, é interessante utilizar um resistor entre 300 ohms, na faixa de 300 ohms. Essa é a faixa apropriada para trabalhar com esse resistor. E uma coisa também que eu esqueci de comentar, que é uma forma de identificar... Pera, deixa eu só abrir aqui o Tinkercad aqui. Aqui, pessoal. Temos aqui um LED, quer dizer, desculpa. Temos aqui um LED. Aqui, como que a gente vai descobrir qual terminal? Bem, nesse LED aqui, a gente tem que o terminal aqui é meio dobradinho assim, é o terminal positivo. E o retinho aqui é o negativo. Porém, se você for ver um LED presencialmente, você vai poder diferenciar qual é o lado positivo e qual é o lado negativo a partir do tamanho da perninha dele. A perninha positiva, geralmente, ela possui um tamanho maior que a perninha negativa. E é assim que você diferencia um LED, a polaridade dele. Então, voltando aqui, para a gente acender esse LED, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente conecta esse LED ao resistor limitador de corrente. Aí, o que a gente vai fazer agora? A perninha negativa, ou seja, ao catodo do LED, a gente vai conectar no ground da placa Arduino. Por quê? Esse ground é o negativo, ou seja, esse aqui é o negativo do LED, ou seja, a gente vai conectar no negativo da placa Arduino. E já a perninha positiva, o ánodo, é que a gente passou pelo resistor limitador, a gente conecta esse resistor e uma porta digital qualquer. Então, começa a nossa programação. Como que isso acontece? Primeiro, a gente tem que se atentar à seguinte coisa. Como a gente quer programar? A gente quer definir uma porta, no caso a porta número 10, como a porta que a gente vai utilizar para controlar o nosso LED. Então, a gente coloca int. Int quer dizer que a gente está declarando uma variável. E a gente chama essa variável de LED pin, igual a 10, ponto e vírgula. É necessário sempre terminar com ponto e vírgula, porque senão dá erro lá na hora de executar o código. O que a gente quis dizer aqui? Int LED pin igual a 10. O que é isso? Quer dizer que a gente conectou alguma coisa no pino 10 do Arduino.
Aí, esse LED pin é o nome que a gente utilizou, que a gente está utilizando aqui, para definir como o nome dessa variável. E esse int é o tipo de variável. Int é um tipo de variável inteira, que só recebe valores inteiros. Por exemplo, aqui embaixo, ó, high ou low, são valores inteiros, que também a gente podia utilizar 0 ou 1 em sinal booleano digital. Então, depois que a gente declara a nossa variável, a gente define os parâmetros no setup, void setup, entre parênteses e essa chave. A gente define o modo que a gente quer trabalhar com esse pino número 10. Como assim? A gente coloca pin mode, que é o modo que a gente quer trabalhar com o pino. Abre parênteses, LED pin. A gente coloca o nome da variável, vírgula, output. Ou seja, ela vai enviar uma informação de dentro do Arduino para fora. Out. Out significa fora. É uma saída. Aí, a gente depois começa um void loop. O que esse void loop é? O que significa loop? Loop é uma coisa que vai repetir, 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 vai continuar repetindo indefinidamente durante um grande intervalo de tempo. Até que o circuito seja desativado. Ele vai continuar repetindo, repetindo, repetindo essas instruções aqui. O que a gente tem nas instruções? A gente tem que digitar write. O que é digitar write? Quer dizer que a gente está escrevendo digital. Então, utilizando uma saída digital, uma entrada digital, quer dizer, está usando uma entrada digital, a gente está trabalhando com uma coisa digital, ou seja, high ou low. Ou seja, escrita digital. Entre parênteses, a gente coloca o nome da variável, que é o LED pin que a gente havia definido. A gente vai colocar ela como high. Como assim high? Alto, ou seja, vai estar ligado. Aí a gente coloca aqui delay. O que é delay? Delay é uma espera. Quer dizer que ele vai esperar, ó, aqui está querendo dizer que vai esperar mil milésimos de segundos. 1000 milésimos de segundos é igual a 1 segundo. Aí, depois de passar esse 1 segundo, a gente tem aqui, de novo, digital write, LED pin, low. O que é low? Quer dizer que aquilo que a gente tinha ativado e definido como alto, antigamente agora vai ser definido como low. Ou seja, o que estava ligado vai ser desligado. Aí, espera mais 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Ou seja, deu para entender como acontece a programação? Essa programação aqui é para fazer esse LED piscar. Ele vai piscar em intervalo de 1 em 1 segundo. Ele vai ligar, permanecer 1 segundo ligado, depois ele desliga, depois espera 1 segundo, ele liga, espera 1 segundo, desliga e vai nesse processo de liga e desliga. Então, pessoal, essa aqui é uma programação simples do Arduino, uma programação inicial, que a gente vai para esse LED piscar. Também, se vocês quiserem, vocês podem editar esse código. Por exemplo, se você quiser mudar, quer que ele passe a acender mais rápido. Aqui, se você quiser que esse LED passe a acender mais rápido, você diminui esse tempo aqui, esses tempos aqui, aí ele vai começar a piscar mais rápido. Se você quiser que ele reduza, ou seja, pisque mais devagar, mais lentamente, você aumenta esse tempo de delay. Ou seja, a partir disso,
que você vai trabalhando em cima dessa nossa programação aqui. E, pessoal, se vocês forem ver aqui a apostila, ela tem inúmeros exemplos de projetos que a gente pode fazer. Por exemplo, o projeto de um semáforo. Aqui um projeto de um semáforo. Que a gente, como eu havia comentado, né, a gente tem sempre que colocar um resistor limitador de corrente em cada um dos LEDs para que o LED não queime. Então, a gente faz essa conexão. E aqui, no caso agora, a gente está utilizando 3 portas. Porque a gente tem 3 LEDs. Então, a gente está utilizando 3 portas do Arduino, no caso a porta 5, a porta 8 e a porta 12, para conectar esses LEDs no Arduino. Então, aqui na programação, olha o que a gente tem. Lembra que a gente tem que definir as variáveis, ou seja, a gente tem que definir as variáveis, tem que definir a porta que elas estão conectadas. Ou seja, int, LED verde, essa daqui, está conectada na porta 12. Vírgula, para dizer que a gente está declarando outra variável aqui. LED amarelo, igual a 8, quer dizer que ele está conectado na porta 8. Vírgula, LED vermelho, igual a 5, quer dizer que ele está conectado na porta 5. E, para terminar essa nossa linha de comando, ponto e vírgula. A gente nunca pode esquecer disso, porque às vezes a gente erra um código, porque a gente está esquecendo um detalhezinho assim, que a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo de alguma informação como essa, aí acaba. Depois a gente acaba até não conseguindo. A gente acaba perdendo um tempo lá no código, no desenvolvimento do código. Bem, pessoal, aqui, lembra que eu havia comentado com vocês que no void setup a gente define os parâmetros gerais do código. Ou seja, aqui a gente vai definir como esses pinos irão se comportar. Vão se comportar como output, da mesma forma que o projeto aqui, anterior, que eu havia comentado com vocês. Ou seja, ele vai sair com uma tensão, que vai acender os LEDs. Aí ele entra no loop. Aqui, pessoal, no loop do semáforo, o que a gente tem? A gente tem aqui digital right. O LED verde, ele vai estar como alto, ou seja, high. Vai ter uma espera de 2 segundos. Depois de 2 segundos, esse verde, esse LED verde, ele vai ser definido como low, ou seja, ele vai desligar. Ao mesmo tempo que esse LED verde desligar, o LED amarelo vai acender. Só que, como vocês lembram do semáforo nas ruas, o LED ou a luz amarela, ela permanece ligada por menos tempo. Então, a gente tem aqui 1 segundo definido. Aí, depois de passar 1 segundo, o que vai acontecer? Esse LED amarelo vai desligar, ou seja, digital right, LED amarelo low, e vai acender o LED vermelho, digital right, LED vermelho high. Vai esperar 2 segundos e vai desligar o LED vermelho low, digital right, LED vermelho low. E isso aqui vai repetindo, repetindo, porque está dentro do nosso loop do programa. E aqui, pessoal, a gente tem também um outro projetinho bem interessante, é um semáforo para pedestres. Vocês podem lembrar daqueles semáforos que a gente tem na rua, que tem um botão que os pedestres podem pressionar para reduzir o tempo de fechamento, quer dizer, reduzir o tempo de fechamento do semáforo, dos carros. Aí abrir mais rapidamente o semáforo dos pedestres.
Mas como o tempo está ficando curto, já é 4h12, eu vou passar aqui para o... Como o tempo está ficando curto, já vou passar aqui para o nosso projeto aqui no Tinkercad. Pessoal, mas antes eu queria mostrar aqui um circuito para vocês. Um circuito que é sensor de temperatura. Eu sempre estou falando toda hora sobre a temperatura, porque ultimamente as temperaturas estão muito altas. Então, eu achei um projeto interessante para trazer. Esse aqui é um projeto, ó, utilizando um módulo. O que é esse módulo? É um módulo LCD. Tanto é que a gente tem falando sobre esse módulo aqui, ó, a gente colocou aqui na apostila. Mas fala mais para baixo aqui, ó. Mas como a gente está querendo correr aqui para falar rápido aqui sobre as coisas, acaba não dando para falar sobre tudo, porque é muita coisa. Se eu fosse falar tudo, eu podia passar aqui o dia inteiro falando sobre Arduino, que ainda não teria falado sobre tudo que pode ser feito com Arduino. Por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante de projeto que pode ser realizado com Arduino. Quem gosta de música pode criar seu próprio piano em casa utilizando Arduino e mais alguns componentes. Só uma curiosidade que eu queria comentar. Mas aqui, pessoal, voltando aqui para o nosso sensor de temperatura, o que a gente tem aqui? A gente tem a conexão aqui, ó, tudo conectado devidamente. E como que esse projeto funciona? Por exemplo, aqui está uma temperatura aqui de 24,71 graus Celsius. Aqui no... essa temperatura não é a temperatura ambiente de Cuiabá, tá? Essa aqui é a temperatura da simulação aqui do programa. Ela exibe a temperatura também em graus Fahrenheit. Aí a gente pode aumentar aqui, ó, a partir do sensor, a temperatura. Aqui, se a temperatura estiver muito baixa, se a temperatura estiver muito baixa, por exemplo, ficou menos 8,98 graus Celsius. Ele vai acender esse LED aqui, azul claro, e vai dizer que está congelado. Porém, vamos colocar aqui a temperatura de Cuiabá, né? 124 graus. E ele vai acender esse LED vermelho, vai dizer que está muito quente. Vou colocar aqui a temperatura aqui. Cuiabá, mais ou menos na faixa de 40 graus aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí essa faixa de... É, 38, vamos deixar nessa faixa aí. Aí, tudo isso aqui é a partir da programação. Aí entra uma coisa diferente, pessoal, que eu não havia comentado. Quando a gente trabalha com esses módulos, por exemplo, o módulo SCD, a gente tem que incluir uma biblioteca. O que é uma biblioteca? É um conjunto de funcionalidades para que a gente consiga trabalhar utilizando algum módulo, a gente consiga integrar esse módulo junto com o Arduino. Então, a gente inclui essa biblioteca, include liquid crystal.h. A gente inclui essa biblioteca. Quando a gente inclui essa biblioteca, a gente consegue trabalhar com esse LCD dentro do Arduino. Aí o que a gente faz? A gente coloca Liquid Crystal, LCD, a gente vai definir os pinos que a gente quer conectar esses aqui, os pininhos do LCD. Aí no caso ficou 12, 11, 5, 4, 3 e 2. Aqui tudo aqui conectado aqui, ó.
Aí, o que a gente tem? A gente tem que o pino analógico A0, os pinos analógicos são esses pinos aqui. Então, a gente tem que... vai entrar no pino analógico A0, ou seja, o pino 0 aqui. Alerta de temperatura baixa. Mas o tempo já está passando, né? Vou entrar lá já logo no projeto, que é o intuito dessa oficina. Mas como o tempo está tão curto assim, eu vou somente mostrar aqui para vocês, vou explicar como funciona esse sensor de distanciamento social, esse dispositivo de distanciamento social. Basicamente, lembra que eu havia comentado com vocês sobre... Eu havia comentado com vocês sobre esse sensor de distância ultrassônico e esse buzzer, esse piezoelétrico. Então, a partir disso a gente consegue construir um dispositivo que ajuda no distanciamento social. Estamos num momento da humanidade que o distanciamento social é necessário, pois só assim conseguiremos prevenir e reduzir o número de casos deste vírus que está assolando o mundo. Ou seja, o distanciamento social é muito importante nesse momento. E esse dispositivo ele possui o intuito de lembrar a pessoa, porque às vezes a pessoa acaba esquecendo, a pessoa lá na rua vê alguém, começa a conversar, acaba esquecendo de manter o distanciamento social. Quando vê, a pessoa já está lá apertando a mão da outra pessoa. Então, esse dispositivo ele vai funcionar da seguinte forma. Lembra que eu tinha comentado com vocês que esse sensor ele consegue captar a distância que uma pessoa está de outra, de alguma coisa? Ou seja, com esse sensor a gente consegue emitir um alerta a partir desse buzzer que o distanciamento social deve ser mantido. Por exemplo, se as pessoas estão lá conversando, elas vão aproximando uma da outra. Aí, quando essa distância for menor que 1 metro, ou seja, quando as pessoas estiverem 1 metro ou menos de distância uma da outra, esse buzzer ele vai emitir um alerta sonoro. Como assim? Bem, ele... vou mostrar aqui para vocês. Vou iniciar a simulação para que vocês entendam como que é o funcionamento desse projeto. Aqui. Aqui a gente tem aqui a área de visualização do sensor. Aqui a gente tem que a distância que a pessoa vai estar, outra pessoa vai estar, que vamos colocar aqui, ó, 2 metros de distância da pessoa que está com o sensor aqui. Aí vamos supor que as pessoas vão se aproximando uma da outra. Vai aproximando, vai aproximando, vai aproximando, vai aproximando. Aí chega uma hora que elas estão a 0,8 metros de distância uma da outra. Ou seja, elas estão se aproximando uma da outra, que não pode nesse momento. O que vai acontecer? O Arduino ele vai se comunicar com o buzzer a partir dessa informação recebida pelo sensor de distância. Quando a distância for menor que 1 metro, esse buzzer ele vai emitir esse som. Para que ele vai emitir esse som? Para a pessoa lembrar, tem que manter o distanciamento social. Isso é uma aplicação intuitiva deste sensor aqui, desse sensor de distância ultrassônico. Mas como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, quando vocês entram lá no Tinkercad, aqui, vocês vão vir aqui em Circuits. Aí vocês vão criar novo circuito. Quando vocês criam um novo circuito,
vocês vão entrar em uma tela totalmente sem nada aqui. Que vai estar assim. Aí vocês vão pesquisar aqui, ó, Arduino. Aí ele vai ter aqui, Arduino Uno R3. Aí você consegue pegar esse Arduino aqui dessa biblioteca de componentes e colocar aqui para você trabalhar com ele. Após você adicionar esse Arduino, você precisa de adicionar mais dois componentes, que é o sensor. Aqui, pessoal, para vocês não confundirem, ele vai mostrar dois tipos de sensores. Vai ter esse sensor de distância aqui, que é um azul mais clarinho. Tem esse aqui que é o azul mais escuro. O sensor que a gente vai utilizar será esse azul escuro aqui. É o sensor que eu peguei. Vocês vão clicar nele e vão trazer ele aqui para a tela. E o outro componente que vocês vão precisar é o buzzer. Se vocês quiserem buzzer, que vai vir aqui de piezo elétrico, vocês pegam e colocam ele no circuito aqui, ó. Assim, ó. Vocês clicam nele, aí vocês mexem com o mouse e vocês veem que ele vem aqui para a tela de simulação. Vocês coloquem ele. Bem, pessoal, mas como que a gente vai fazer essa conexão aqui? Primeiro, vamos fazer a conexão do buzzer. A gente tem aqui o buzzer, né? A gente consegue olhar aqui os terminais positivo e negativo dele. No terminal positivo, a gente consegue conectar esse terminal positivo em alguma das portas do Arduino, que eu havia comentado. Eu escolhi aqui para conectar o buzzer, o positivo do buzzer. É importante lembrar disso, é o positivo do buzzer. A gente vai conectar na porta 8. É uma porta qualquer que eu escolhi para conectar. E o negativo, a gente vai levar esse negativo para o ground do Arduino, que é o negativo. Aí, está feita a conexão do buzzer, está conectado aqui no pino 8 e no GND. Aí, o que é necessário? É necessário agora a gente fazer a conexão do sensor de distância ultrassônico. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, a gente tem aqui 3 pinos que a gente precisa conectar, que é o pino VCC, o pino de trigger, o pino de echo e o pino de ground. O que é esse pino VCC? O pino VCC é o pino que será conectado em algum desses pinos de alimentação aqui do Arduino, ou no 3.3 ou no 5. Nesse caso, esse sensor, aí nesse momento, a gente tem que ver sempre o datasheet do sensor ou do módulo que a gente está utilizando, para a gente ver que tipo de tensão a gente vai poder aplicar nele, se vai ser 3.3 ou se vai ser 5 volts. No caso, este sensor que estamos utilizando, ele trabalha na faixa de 5 volts. Sendo assim, conectei aqui esse VCC, que é a entrada de tensão, no 5 volts do Arduino. Aí, o que a gente tem? A gente tem aqui o GND, o ground. Eu conectei aqui, ó, no ground. Eu vou tirar aqui um pouquinho do meio aqui. Tem como você mexer o fio assim, ó. Para vocês verem aqui, ground, GND. Aí agora sobrou esses dois pinos, o pino de trigger e o pino de echo. O que eu fiz aqui? Eu escolhi para o pino de trigger para o pino de trigger a porta número 4 para conectá-lo. Já o pino de echo, eu escolhi a porta número 3. Aí ficou assim o nosso esquema de ligação. Pessoal, esse circuito, vocês podem, por exemplo, pegar uma caixinha, colocar o Arduino por dentro, colocar o buzzer por dentro também. Aí você coloca essas duas bolinhas aqui, essas duas bolinhas, vocês fazem 2 furinhos nessa caixinha e colocam elas para fora. Quando você coloca elas para fora,
seria como se fosse dois olhinhos, né? Vocês podem ver que esse aqui até parece dois olhinhos. Quando vocês colocam esse aqui para fora, vocês vão deixar ele para fora da caixinha, ele vai conseguir captar essas informações, que é o que é importante, que esses aqui estejam para fora, observando o ambiente. Após isso, pessoal, a gente vem aqui para o código. Vocês podem ver um código bem... não é um código muito complicado, é um código até relativamente simples. Lembrando que, primeiramente, a gente tem que definir os pinos, e tem que definir os pinos que a gente está trabalhando. Lembra que eu havia definido aqui, ó? Int, esse const é só uma autodeterminação que não influencia diretamente no desenrolar aqui do nosso sensor, nosso programa. A gente tem aqui int, const, trigger pin. O que é trigger pin? O pino de trigger. Onde a gente conectou? A gente conectou na porta 4, ou seja, int, const, trigger pin igual a 4, ponto e vírgula. Depois, onde a gente conectou o pino de echo? Porta 3. Int, echo pin igual a 3. E onde a gente conectou o buzzer? Int, const, buzz pin igual a 8. A gente conectou o buzzer no pino 8. Depois a gente entra naquele setup, que a gente vai definir os parâmetros gerais. Lembra que eu havia comentado? Nesse setup a gente vai definir o que vai ser output, o que vai ser input. Ou seja, aqui aparece uma coisa diferente. Ó. A gente tem pin mode, trigger pin, output. Ou seja, esse trigger ele vai enviar informação. Já esse pino de eco, ele vai ser input. Como assim input? Ele vai receber. Ele vai receber a informação do ambiente. In, dentro. Out, fora. Em inglês. A gente tem pin mode, buzz pin, output, que o buzzer vai emitir o som para fora, out. Aí a gente entra aqui no void loop, que é o loop do nosso programa. Aí a gente vai entrar aqui nesse void loop. Aí a gente vai precisar trabalhar com alguns parâmetros desse sensor de distância. Os parâmetros, por exemplo, de duração, a distância, que será necessário. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir o pino de trigger como alto. Ou seja, ele vai captar, ele vai estar como ligado para receber uma informação do ambiente. Ele tem um delay aqui de 1 milissegundo. Por quê? Porque ele só vai receber uma informação do ambiente. Vai receber uma informação, vai processar aquela informação rapidamente. Aí a gente vai ter que ele vai se tornar low. Aí a gente tem a duração, que usa essa função pulse in. Aí a gente vai trabalhar com o pino de eco. Aí, nesse pino de eco, a gente vai definir ele como alto. Após isso, essa distância vai ser calculada igual a duração, que é essa duração aqui em cima, sobre 2, sobre 29,1, que é própria desse sensor aqui. Aí a gente entra num comando de programação, que ou seja, ele vai, é uma condição. Se aquela condição for atendida, acontece tal coisa. Se não, acontece outra coisa. Que é o caso que está acontecendo aqui. Lembra aqui, ó? Vou colocar aqui para simular de novo. A gente tem aqui. Se a distância for menor ou igual a 100 centímetros, ou seja, 1 metro, se for menor ou igual, a gente vai ter aqui que for digital write, bus pin, high. Ou seja, se a distância for menor que 100 metros,
a gente tem que o pino do buzzer aqui, o Arduino vai se comunicar e vai definir como alto, ou seja, alto quer dizer que a gente está enviando uma atenção para ele. Ou seja, o buzzer vai fazer barulho. Aí a gente tem esse comando else. Else significa o quê? Se não, ou seja, se a distância não for menor que 1 metro, ou seja, a distância for maior que 1 metro, aqui, por exemplo, tem aqui 2 metros, o que vai acontecer? O buzzer ele vai permanecer low, ou seja, desligado. Aí vai esperar, vai ter um delay de 60 milissegundos e depois vai repetir todo esse processo para ver se recebeu mais uma informação ou se a pessoa se distanciou, o que aconteceu lá no ambiente. Só vou copiar esse código aqui, vou enviar no chat. Já passou da horário. Vou enviar aqui no chat. Para vocês testarem esse código também. Mas então eu vou terminar por aqui, né, já que o tempo já passou do horário. Aí vocês testem aí pelo Tinkercad, desse jeitinho aqui que eu montei aqui, ó. Por exemplo, eu vou mostrar aqui como faz umas alterações nesse código. Se você quiser, por exemplo, não quero usar o pino 8 para conectar esse buzzer. Não quero usar esse pino 8 para conectar o buzzer. Quero conectar esse buzzer em outro pino. Então, o que a gente faz? A gente deleta essa ligação, a gente conecta esse buzzer, por exemplo, no pino 12. Aí, o que a gente tem que fazer? Se a gente mudou o pino, a gente tem que lembrar do seguinte. Eu mudei o pino que eu conectei esse buzzer. E agora, o que eu faço? Bem, o que a gente faz? É que a gente tem que mudar aqui no código. Antes estava no pino 8, a gente tem que lembrar que esse pino do buzzer ele é definido por essa variável aqui. BuzzPin. Antes estava no 8, agora a gente coloca 12. Ah, não gostei desse pino aqui, esse pino 4, como sendo esse pino do trigger. Quero que ele vá no pino 5. A gente muda aqui. A gente vem aqui, tira aqui, deleta esse fio e liga aqui no pino 5. Outra alteração aqui, por exemplo. Eu quero que essa distância aumente. Eu quero que essa distância diminua. Que ele vai alertar quando a distância estiver menor ainda, por exemplo. 50 centímetros. Aí ele vai alertar quando a distância for menor ou igual a 50 centímetros. Aí você pode ir fazendo essas alterações no código. Mas então, pessoal, basicamente, como o tempo é bem curto, tentei passar aí uns conceitos básicos sobre Arduino para que vocês se interessem por essa plataforma. Eu achei que eu trouxe esse projeto aqui, ó, como uma forma de conscientização. Que todos se lembrem que estamos passando por um momento difícil e que a partir da ajuda de todos é que vamos conseguir vencer essa pandemia, pela conscientização. Então, esse projeto aqui é um projeto que tem o intuito de mostrar como a engenharia elétrica pode ajudar a combater esse coronavírus. Uma forma que a engenharia elétrica pode ajudar a combater. A gente utilizou aqui componentes relativamente simples. Você consegue achar que esse Arduino aqui, agora nesse momento de pandemia, aumentou o preço, né? Mas a gente consegue achar por uns R$50. Esse sensor que você consegue achar por uns 20. Esse buzzer aqui por uns R$5.
Então, antes esse projeto poderia sair até por menos. Esse projeto poderia sair, no momento ele está saindo por a faixa de R$ 75, mas antes ele poderia sair até por menos. Poderia sair pela faixa de 50, R$ 40. Mas pelo momento, o preço dos componentes eletrônicos aumentou bastante, que acabou fazendo com que o preço do Arduino, que é um componente eletrônico, aumentasse também. Mas o propósito principal dessa oficina é lembrar que temos que nos conscientizar para conseguirmos vencer essa pandemia. E gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes e que participaram dessa oficina. E qualquer dúvida que tiver sobre Arduino, pode contatar o nosso PET, o PET Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso, que a gente vai responder todas as dúvidas. Estaremos aqui para ajudar a todos. Então, basicamente é isso, pessoal. Queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Valeu, Vinícius. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Se você quiser deixar aí o link da rede social do PET de vocês aí no chat também, pode ficar à vontade. Eu vou abrir agora o espaço para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar pedindo para que eu fale no chat ou, se preferir, levante a mão aqui no Teams. Senão, a gente encerra por aqui. Vou enviar o Instagram do meu pet, que a gente está com 10.900 seguidores. Aí o link do Instagram do... Beleza, valeu, Vinícius. Aí, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode enviar as dúvidas aí pra gente lá do meu pet, lá que a gente vai responder. Mas basicamente eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes. E se precisar de alguma coisa, estou aqui para ajudar. Obrigado, Vinícius. Ninguém levantou a mão e ninguém comentou nada no chat, então acho que eu vou encerrar mais uma vez aqui a chamada. E muito obrigado a todos que participaram e ao Vinícius. E lembrando que amanhã a gente tem a assembleia que começa às 2 horas da tarde e que os formulários vocês já devem ter feito lá as observações de vocês nos formulários de assembleia. Então é isso, gente. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.